Quanto tempo leva para se recuperar de um relacionamento narcisista? Tem pessoas que me perguntam isso. Se eu entrar pro reset, quanto tempo vai levar? Tá, eu vou explicar tudo hoje nesse vídeo, de uma vez por todas, tá bom? Ó, essa pergunta eu entendo muito bem, porque quando você está no meio da dor, você só quer sair, você quer sentir o alívio, entendeu? Você quer uma data, um prazo, uma luz no fim do túnel. É isso que você quer. É isso que você quer. Você quer urgentemente. E eu vou ser honesto com você. Porque você precisa ter dentro de você o senso de que não tem um prazo fixo. E quem te der um número exato está te enganando. Eu não estou te enganando. Terá um número exato. Ó, vai acontecer em 3 dias. Não. A recuperação de um relacionamento narcisista é diferente da recuperação de um fim de um término comum. O fim de um término comum dá para ter um prazo. Porque você não está só no processo de uma perda, né? Você está num processo de construção quando você sai de um relacionamento de um narcisista. A sua percepção de realidade ela está totalmente distorcida. Você está recuperando a confiança em você mesma. Você está desconstruindo padrões que foram instalados ao longo dos meses ou anos. E aí não é uma coisa tão fácil assim. Mas tem como? Tem. Tem dias que você vai acordar e se sentir ótima, pra cima. Motivada, hoje eu vou, vai pro salão e vai fazer tudo. No dia seguinte pode bater um peso que parece que você voltou a estaca zero. Isso é normal? Não é um sinal de fraqueza? É um sinal de que você está processando algo sério. Entendeu? Tá, mas o que muda o tempo de recuperação? O que muda é o quanto você sofreu, o quanto de entendimento você tem durante esse processo. O quanto você é capaz de entender como é que funcionou todo o mecanismo. Quanto mais você entende o que você viveu, mais rápido você consegue organizar as emoções e seguir em frente sem ficar preso nos mesmos questionamentos. Agora entendeu? Então, é exatamente isso que o Reset Narcisista oferece para você. Clareza, clareza, mais de 200 aulas, suporte, clareza, 21 áudios de programação mental, clareza, orações, tem vários livros em PDF lá para você ler, estudar, tudo que você precisa saber está no Reset, o link está aqui em cima. Como colocar limites com um narcisista sem piorar tudo, sem virar um monte de briga, um caos, uma situação terrível e aí você correr risco. Ó, você já tentou colocar um limite com a pessoa, né, e a situação explodiu. Né? O narcisista ficou na defensiva, virou o jogo, fez você se sentir a pessoa errada da história. Isso é normal, sempre assim. Mas aí você foi aprendendo que era melhor não tentar, né? Que limite com o narcisista não funciona. Você foi aprendendo na marra, né? Sem querer, mas você aprendeu. Mas não é bem assim. O problema não é o limite em si. É como e por que você o coloca. Quando você tenta colocar limite esperando que o narcisista respeite, entenda e mude o comportamento. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Por quê? Porque o limite com o narcisista não é negociação. Não tem como negociar. Ele não vai sentar e dizer: nossa, fulano, tu tem razão. Eu vou te respeitar nisso. Tu tem razão. Total, tu tem toda a razão. Não. Limite com o narcisista é uma consequência, não uma conversa. Tem que ter uma consequência. Tudo age em torno de consequências com o narcisista. Significa que você define o que é aceitável para você e age de acordo com isso, independente da reação dele. Se ele gritar, você sai da sala, você deixa falando sozinho. Se ele te ignorar, você mantém a sua decisão. Entendeu? Se ele te ameaçar, você não recua por medo. E se precisar denunciar, denuncia. O desafio é que colocar limites assim exige que você acredite que você merece ser respeitada.
E depois de um relacionamento narcisista, essa crença, ela precisa ser destruída sistematicamente de que você não pode pôr limite. Você pode. Por isso, a cura vem de dentro para fora. Você reconstrói primeiro a crença no seu próprio valor e os limites, eles vêm naturalmente depois disso. Você precisa impor limites, colocar limites em todas as situações da sua vida, até mesmo no trabalho, em qualquer lugar. A vida é feita, ó, o meu espaço, eu tenho um espaço aqui entre a câmera e o microfone está aqui no meio, eu não posso ultrapassar o microfone aqui, entendeu? É assim que funciona. Você quer minha ajuda? Eu tenho uma aula específica dentro do Reset sobre isso. Eu passo lá todos os macetes para você, tudo, tá bom? Clica aqui no meu perfil, vai no meu perfil e entra hoje pro Reset, é acessível para você. O narcisista fala mal de você para todo mundo depois que termina? Sim, ele faz isso. O narcisista fala mal mesmo, ele acaba com a tua imagem. Você saiu de um relacionamento e começou a ouvir coisas. Pois é, que ele estava contando uma versão da história que não tem nada a ver com o que aconteceu, dizendo que você traiu, que você mentiu, que você fez coisas, muitas coisas por aí, né? E ele se coloca como vítima, uma pessoa que era boa, e você fica ali pasmo, pensando sem entender como alguém consegue distorcer tanto a realidade. Isso acontece sempre, não é uma, nem duas, nem três, é sempre. Isso chama-se campanha de difamação. E é uma das táticas mais dolorosas do pós-relacionamento com o narcisista, porque você pensa, poxa, conviveu anos comigo, como é que pode falar uma coisa dessa de mim? O narcisista, ele precisa proteger a imagem dele a qualquer custo. E quando o relacionamento termina, o que ele faz? Ele já vai se adiantando e vai primeiro, antes que você diga como é que era, ele vai expondo algumas formas, ele age rápido para difamar você, para as pessoas não acreditarem no que você vai falar depois. Ele vai aos amigos, aos familiares, às redes sociais, ele vai construindo uma narrativa onde ele é o incompreendido, ele foi o abandonado, ele foi o traído, ele foi o que deu tudo e não foi valorizado, ele foi importante e você era a pessoa que não deu valor. E ele faz isso antes que você tenha a chance de contar a tua versão. Porque ele sabe que quem fala primeiro geralmente é acreditado. Pegou? E além disso, ele pode te isolar das pessoas ao redor, fazendo com que você perca o apoio, porque ele vai difamar e vai falar coisas absurdas, criar situações onde as pessoas nem vão dar crédito para você mais. Elas vão olhar para você e olha o que ela fez com fulano. Meu Deus, que mulher ruim. Isso é cruel, isso é proposital. Você não precisa entrar em guerra, claro. Você só precisa de suporte real para atravessar essa questão aí toda, esse processo, porque é destrutivo. Acabam com a vida de uma pessoa narcisista. É complicado. O Reset Narcisista te ajuda a entender cada fase desse pós-relacionamento. Você quer ajuda? Como se manter firme em quem você é e não dar a evasão para essa difamação toda? Você quer me ajuda? Tá aqui no meu perfil o link. Vai aqui no meu perfil, clica, entra. Hoje mesmo é acessível para você. Porque depois do relacionamento narcisista, eu me sinto uma pessoa completamente diferente. Isso aqui é bastante óbvio, mas eu vou te responder de uma forma que você vai entender de uma vez por todas pro resto da vida. Tem uma coisa que quase todo mundo que saiu de um relacionamento narcisista fala, que não se reconhece mais. Eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou. Que olha no espelho e vê uma pessoa apagada, uma pessoa insegura, uma pessoa feia, uma pessoa ansiosa que não era antes. E aí vem uma questão forte aqui que é assustadora talvez. Será que você sempre foi assim? Você fica perguntando, será que eu fui sempre assim? Ou fui mudando sem perceber? Você foi mudando sem perceber. E isso tem uma explicação. Você foi mudando sem você perceber e tem uma explicação. O relacionamento com o narcisista,
ele é um processo lento de erosão da identidade. Erosão da identidade. Não acontece de uma vez. Acontece em pequenas doses, ao longo do tempo. É uma crítica aqui, uma crítica ali, é um desprezo aqui, um desprezo ali, um silêncio punitivo aqui, outro ali, uma comparação que diminui você, ou uma conquista sua que o narcisista desnoba, é uma opinião que ele ridiculariza até você parar de opinar, até você parar de se expressar, e aos poucos você foi ajustando quem você é para sobreviver dentro desse relacionamento, seja ele qual for. Ou seja, você foi engolindo partes de si mesma para evitar conflito. Foi ficando cada vez mais insignificante para não ameaçar o ego grandioso do narcisista. E quando o relacionamento acabou, você se viu sem saber direito quem você é por fora ou fora daquilo. Isso tem um nome, chama-se perda de identidade. Tá? E é uma das consequências mais sérias do abuso narcisista. Tá bom? Eu quero te ajudar. Tem uma solução, né? Tem uma saída, e ela está esperando por você para você voltar para você mesmo. E o reset narcisista é exatamente o ponto de início, ponto de partida, né, para esse processo de reencontro com você mesmo. Quer a minha ajuda? O link está aqui em cima no meu perfil. Vai aqui no meu perfil e o link está aqui, tá bom? Ou está na descrição, dependendo de onde você estiver assistindo, ok? Abraço. Narcisista sente ciúme ou só finge para me controlar? Pergunta da Joana. A Joana perguntou isso. Joana, não me lembro de quê, mas vamos lá. Você já viveu isso, provavelmente, você que está assistindo também, e ele demonstrava um ciúme intenso, possessivo, sufocante, e você ficava duvidando, pensando se era amada ou se estava presa a isso. Afinal, o ciúme era um sinal de amor ou era um sinal de possessão? Deixa eu te explicar como é que funciona isso na cabeça do narcisista. Eu vou te explicar hoje, tá? Ó, o ciúme do narcisista raramente é amor. Não se trata de amor. Se trata de posse, tá? Para ele, você é uma extensão do ego dele, algo que pertence a ele. Ele é dono. Então, quando ele sente que pode te perder, ou que alguém pode ter a atenção que deveria ser dele, a reação é de ameaça e não de vulnerabilidade emocional, como seria de um relacionamento saudável. A pessoa tem ciúme que ela tem medo de perder. Não, mas não é um medo de perder você, é um medo de perder o que ele tem de você. O ciúme saudável vem do medo de perder alguém que você ama. O ciúme narcisista vem do medo de perder o controle sobre algo que ele considera dele. Ele é dono de você, então ele tem medo de perder, como se fosse um carro, como se fosse uma casa, alguma coisa assim, entendeu? E tem um detalhe que muita gente talvez não perceba. Enquanto ele te sufocava com ciúme e possessividade, provavelmente ele mesmo fazia as coisas que te fariam sentir ciúme. Ele triangulava, ou já teria outra, estava te traindo e por aí vai. Mas quando você reagia, você que era o problema. Ele acusava você, que você estava traindo ele. Você que era insegura, você que é exagerada, você que era controladora, entendeu? Esse duplo padrão é uma marca registrada dos narcisistas. E uma régua para você é o seguinte, você saber que se ele está te acusando é porque ele faz. Reconhecer isso é importante, mas te libertar da culpa de ter reagido ou coisa do tipo é muito importante também. E no Reset Narcisista eu vou te ajudar a nomear cada uma dessas experiências com clareza e sair dessa programação que você talvez tenha aí na sua mente. Teu corpo em todo, tua vida está programada para viver esses relacionamentos tóxicos. Te ajudo, o link está aqui no perfil, vai lá, entra agora.
A pergunta mais feita aqui: como parar de atrair narcisista na minha vida? Como fazer isso? Essa é a pergunta de milhões. Se você olha para trás e percebe na sua vida um padrão, né, que mais de uma vez você se envolveu com pessoas que te usaram, que te manipularam, que te esgotaram completamente, essa pergunta faz todo sentido para você. E ela é bem corajosa, porque exige que você olhe não só para o outro, mas para você mesmo, para dentro de você. Eu não estou dizendo que a culpa é sua, tá? Não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que a cura está em você. A cura está em você. A partir de agora você mudar isso depende de você. Tá? O narcisista não chega até você por acaso. Eles são bons em identificar pessoas com certas características. Por exemplo, empatia alta, necessidade de aprovação, dificuldade de dizer não, não, tendência a colocar a outra pessoa antes de si mesma, medo de conflito. Se você é uma pessoa assim, você é presa fácil para o narcisista. Essas são características que geralmente vieram de algum lugar, né? De uma criação onde o amor era condicional, de um relacionamento anterior que você foi ensinado que você precisa se diminuir para ser amada. Tem relacionamentos que moldam a pessoa. De repente a pessoa ficou 10 anos, ela foi moldada exatamente para parar de atrair narcisista. Não é o detalhe de você ficar desconfiando de todo mundo. Aí é pior, é você fortalecer a sua relação com você mesmo. Saber o que você vale, né, antes de chegar alguém e dizer isso. Reconhecer os sinais cedos, quando ainda dá para se proteger. Ter limites que vêm da sua autoestima e não do seu medo. Entendeu? E isso é trabalho, mas é o trabalho mais importante que você vai fazer e o mais importante da sua vida. E o reset narcisista, que é o nosso método terapêutico, a gente foi criado para te acompanhar nesse processo, com clareza, com profundidade, no seu tempo, da forma correta. São milhares de pessoas que fazem parte, né? Mais de 4.000 pessoas que fazem parte. Você pode, é acessível, é para você, o link está aqui no meu perfil. Vai no meu perfil agora e entra pro reset. Fui criado por um pai e mãe narcisista, como isso me afetou. Uma moça chamada... Eu não lembro o nome dela, que ela me perguntou isso. Tá, foi no meu perfil. Nem todo mundo que sofre com narcisismo viveu isso num relacionamento amoroso. E eu sei disso. Tem muita gente que cresceu dentro de uma casa com esse padrão. E essa é uma ferida diferente, porque ela é mais funda, é mais dolorosa do que relacionamento. Relacionamento você sai, enfim. Mas é dolorosa porque aconteceu quando tu era criança, quando tu não tinha escolha, quando ainda estava formando quem você realmente é. Se você teve um pai ou uma mãe narcisista, talvez reconheça algumas coisas que aconteceram com você. Por exemplo, a sensação de que nunca você era boa em alguma coisa, bom em alguma coisa, de que o amor era sempre condicional, tu tinha que fazer alguma coisa para receber alguma atenção, alguma coisa. Você recebia atenção só quando você fazia algo que a pessoa, o pai, a mãe gostava. Era ignorado ou criticado quando não atendia a expectativa, entende? Você aprendeu a se adaptar ao humor da outra pessoa. Quando estava de mau humor, você saía de perto, você ficava quieto. Né? Quando estava de bom humor, você se aproximava. Talvez você tenha crescido com dificuldade de identificar os teus próprios sentimentos. Você vivia perguntando o que podia, o que não podia. Até hoje você tem 40, 50 anos e você pergunta o que pode e o que não pode. Porque desde pequeno aprendeu que os sentimentos dos outros eram mais importantes do que os teus sentimentos. Você foi programado para isso. Talvez você sinta culpa quando você diz, fulano, não vou poder fazer tal coisa para você hoje. Mas você fala até num tom amoroso, mas mesmo assim você sente culpa.
né? Ou você escolhe parceiras ou parceiros que produzem esse comportamento padrão em você. Não porque você quer, mas porque é o que o sistema emocional seu reconhece como algo familiar, digamos assim. E isso não é destino, isso é um padrão. E padrões podem ser reconhecidos, compreendidos e quebrados, mudados, através de uma reprogramação mental. E eu trabalho isso dentro do Reset Narcisista. O Reset Narcisista fala sobre isso também, sobre raízes, as raízes, sobre como o que vivemos molda os relacionamentos que escolhemos na vida adulta. 21 áudios de programação mental que vão te ajudar. Está aqui no meu perfil ou talvez aqui na descrição, mas é mais certo você estar aqui no meu perfil. Clica no meu perfil e entra para o Reset. Outra pergunta, como o narcisista age quando percebe que está te perdendo? A pessoa me fez essa pergunta e ela disse, eu estou saindo, mas eu não sei como que ele vai agir. Se você tentou se afastar de um narcisista, provavelmente conhece essa fase. De repente tudo muda, ok? Ela se torna uma pessoa mais atenciosa, a pessoa mais atenciosa do mundo. A partir daquele momento o narcisista fica sendo. As promessas voltam, todo aquele charme inicial do início volta. Parece que aquela versão que você amava lá no início do relacionamento ressurge do nada. E aí, claro que você pensa, né? Você diz, talvez eu tenha exagerado, talvez eu estava errado, talvez eu me precipitei, talvez realmente o narcisista tenha mudado, talvez vale a pena eu tentar de novo. Tá? Isso chama-se um love bomb de reconciliação. E é uma das táticas muito fortes do narcisista, porque, veja bem, ele ataca exatamente o ponto mais vulnerável de você, a sua esperança. Nossa, atingir a esperança de alguém é algo muito ruim. Porque quando o narcisista percebe que está te perdendo, o ego dele fica ameaçado. E não necessariamente porque o narcisista te ama profundamente. Essa é uma ilusão que muitas pessoas carregam, mas é exatamente porque perder o controle sobre alguém é inaceitável para um narcisista. Você é uma fonte de atenção, de validação, de poder. E o narcisista não abre mão disso facilmente. Ele não quer perder nenhuma fonte. Então ele faz o que sabe fazer de melhor. Ele te dá exatamente o que você sempre pediu. O que você sempre pediu? Aquela coisa da reconquista, do início. Quando ele sente que perdeu o controle, ele volta com o comportamento que era lá no início. É um ciclo. É terrível, né? E reconhecer esse ciclo antes de cair de novo é o que separa as pessoas que se libertam do que as pessoas que continuam presas nisso. Tá? E no Reset Narcisista eu vou te preparar para reconhecer cada movimento desse jogo aí, sem deixar você se levar por esses movimentos. Tá bom? Você quer me ajuda realmente? Eu vou deixar o link aqui no meu perfil ou na descrição. Vai no meu perfil aqui ou na descrição você encontra o link para o Reset Narcisista. É fácil, é acessível e é para você. O narcisista faz de propósito ou é uma doença, ou é doença essas atitudes do narcisista? Bom, esta dúvida ela está na cabeça de muita gente que sofreu abuso narcísico. Porque se for doença, a gente sente que deveria ter mais paciência. Que deveria ter ficado, que foi cruel ir embora, alguém que está doente, nossa e tal, né? Agora vamos entender isso de uma vez por todas. Eu prometo ser breve e ser um vídeo curto, tá? Olha, o narcisismo no nível mais extremo é o transtorno de personalidade narcisista. E é sim um diagnóstico conhecido pela psicologia, ok? Existe uma estrutura de personalidade que foi se formando desde cedo, geralmente por experiências na infância, que faz com que a pessoa funcione desta forma, neste formato de atitudes, ok? Mas
E se e ter uma experiência não é o mesmo que ter uma desculpa. Então, o que é que acontece? Vou ser direto. Uma pessoa com diabetes precisa de tratamento, correto? Mas se ela recusar o tratamento e continuar comendo açúcar, as consequências são de quem? São delas. Da mesma forma, o narcisista pode ter uma estrutura de personalidade que explica o comportamento dele, ok? Mas se ele não busca ajuda, não reconhece o problema, não faz nenhum movimento de mudança, as consequências dos atos dele não deixam de ser reais para você, ok? Entendeu? Então, o que acontece? A dor que você sentiu é real. O dano que foi feito é real. Independente do diagnóstico. Você sentiu essa dor. Você não precisa escolher entre entender e se proteger, né? Você pode fazer os dois. Entender, entendi, tudo bem, mas eu preciso me proteger, tá? E desse entendimento completo a gente traz dentro do Reset Narcisista, sem julgamento, sem simplificação, simplesmente eu ajudo você dentro do Reset, tá bom? O link está aqui no meu perfil. Um abraço. Pergunta séria essa aqui. O narcisista pode mudar com terapia? Vamos lá, eu vou te responder. Talvez você não goste nada da pergunta, da resposta, melhor dizendo, mas eu vou te responder. Essa é uma pergunta que carrega muita esperança, né? E eu respeito isso. Porque quem pergunta isso geralmente ainda ama a pessoa, né? Ama de verdade, ok? E ela acredita que tem uma saída dentro dessa questão do relacionamento, seja ele qual for, viu? Seja qual for o relacionamento. E, obviamente, que eu vou ser honesto com você, sem crueldade. Possibilidade, talvez 0,9% possa existir, mas ela é raríssima. E tem condições muito específicas. É raro, é raríssima, raríssima. Não te ilude. É mais fácil você ganhar na Mega Sena, é mais fácil. Para um narcisista mudar de verdade com terapia, ele precisa primeiro reconhecer que tem um problema. Não é culpar os outros, não é achar que a terapia é para consertar quem está ao seu redor, mas que tem um problema com ele. O narcisista precisa querer mudar por conta própria. Não para te reconquistar ou para parecer bem ou parecer alguém que mudou. Parecer não é ser. E mesmo quando isso acontece, às vezes é um processo longo, difícil, com muitas recaídas, é que nem usar uma droga, digamos assim. Não é uma questão de alguns meses. Então é melhor não se iludir. Tá? Não é tirar a tua esperança, mas é melhor não se iludir. O que a maioria das pessoas que vivem com isso, com o narcisista, relata que é o seguinte: o narcisista até vai para a terapia, mas usa o que aprende lá para se defender melhor ainda nas discussões. O camarada pega, tem o conhecimento, se defende melhor ainda, para parecer mais razoável, para parecer que não tem problema, não vive com um problema. Então a pergunta que você fez é importante, mas uma pergunta mais importante ainda é: ele pode mudar? Não. A pergunta é: quando você fica esperando essa mudança, o que acontece com você? O que você pode fazer por você? Você está esperando a mudança ou você pode fazer algo por você agora? E o que você pode fazer por você agora é entrar para o Reset Narcisista. Existe o Reset Narcisista para você. Eu tenho insistido nisso. É só clicar aqui no meu perfil e entrar agora. Porque eu ainda sinto saudade do narcisista, mesmo sabendo que ele me fez tanto mal. Por quê? Por quê? Talvez você fique pensando muito sobre isso. Mas você sabe que aquela pessoa, ela te machucou. Você tem provas disso. Você viveu isso.
Mas mesmo assim, tem momentos em que bate uma saudade tão forte que dói no peito. E aí você se sente como uma idiota por sentir essas coisas, por ter esse sentimento. Mas você não é idiota. Você é um ser humano. Você é humana. E essa saudade, ela tem uma explicação muito concreta. Durante o relacionamento, cada momento bom, cada gesto de carinho, cada vez que o narcisista te olhava daquele jeito, o seu cérebro liberava dopamina. E o mesmo hormônio ligado a qualquer tipo de vício era liberado ali naquele exato momento em que o narcisista te dava aquelas migalhas. E quando o relacionamento acabou, o teu cérebro ficou em abstinência completa. Literalmente em abstinência. E ele busca aquela sensação que conheceu antes. E como a pessoa gerava essa sensação, foi o narcisista, você tem a mente associada ao alívio estar perto do narcisista. Por isso que você sente essa saudade. Você não sente saudade do narcisista de verdade. Você sente saudade de como você se sentia nos momentos bons com o narcisista. Você sente saudade da versão que o narcisista mostrou para você no começo. Uma versão que nunca foi de verdade, nunca foi real. Era uma mentira, era uma farsa muito grande. E essa distinção você precisa ter, porque quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa a se curar de verdade. Eu quero te ajudar, tá? Aqui no meu perfil tem o Reset Narcisista que vai te ajudar a entender cada camada do que você viveu, tá bom? Vai aqui no meu perfil, tem um link, você clica ou na descrição desse vídeo, tá bom? É fácil, é baratíssimo, é acessível e é para você, ok? Eu te espero lá no Reset, um abraço. Uma moça me disse assim, por que depois que eu termino com o narcisista, ele vai logo para outra pessoa e depois quer voltar e parece que tem sempre alguém junto. Eu tenho essa percepção, ela disse que sempre tem várias outras pessoas. Pois é, você terminou ou foi deixada e dias depois já está lá o narcisista com outra pessoa sorrindo, postando foto, parecendo que está tudo ótimo e você fica ali destruída, se perguntando: ele já me esqueceu? Eu não significo nada para ele? Você fica pensando nessas coisas todas e isso dói. Eu sei que dói. Agora respira fundo, porque o que você está vendo não é o que parece. Aliás, nada do que tu vê do narcisista é o que parece. Sempre existe algo obscuro por trás. E isso tem um nome, chama substituto imediato, ou na linguagem psicológica, substitute, é uma coisa assim em inglês, eu não sou bom no inglês. Mas o narcisista não consegue ficar sem a fonte de atenção e validação, entendeu? Então, quando uma fonte acaba, ele já tem outra esperando. Sempre vai ter outra esperando. Ou corre atrás de uma com urgência imediatamente. Acabou com você, nossa, no mesmo horário já tá correndo um monte de contato assim. Isso não é amor, é abastecimento, né? Que nem um carro precisa de combustível para andar. Ele precisa passar, está acabando o combustível, precisa passar urgentemente no posto, né? E aquela pessoa, ela está vivendo uma fase com o narcisista, a mesma que você viveu, e as coisas vão se repetir exatamente as mesmas. A sensação de parecer uma pessoa especial, a pessoa mais especial do mundo, ela vai sentir também, assim como você sentiu, e todas as coisas, todo o processo é sempre o mesmo. E o que dói em você não é que o narcisista te esqueceu fácil. O que dói em você é que você percebeu que talvez você nunca tenha sido alguém importante. Você não foi nem você mesmo nesses momentos. E isso é uma dor muito específica, muito profunda. Você se anulou, você perdeu tempo de vida, você se jogou numa relação que nunca trouxe benefício. Mas essa dor tem cura e começa quando você entende a verdadeira dinâmica. Então,
clica aqui no meu perfil que eu quero te ajudar. Não é culpa sua você estar nessa situação, mas você pode se libertar através do Reset Narcisista. Eu coloquei aqui o link no meu perfil e no final você pode apontar o teu telefone e entrar para o Reset Narcisista. Foi feito para esse exato momento que você está vivendo. O que você está vivendo agora tem jeito e eu quero te ajudar. Entra agora, tá bom? Um abraço. O que é um ciclo de abuso com o narcisista e como ele prende as pessoas? Eu acho bem complexa essa pergunta porque eu poderia responder ela em 2 horas de vídeo, mas eu vou tentar responder rápido aqui. Isso aqui é um ciclo que acontece dentro do relacionamento. E quando você entende que ciclos são coisas que vão e voltam, você vai olhar e vai entender com outros olhos. Você vai entender por que ficou tanto tempo, por que foi tão difícil sair e por que parecia que tinha horas que valiam a pena, mas outros momentos eram um verdadeiro inferno. O ciclo ele tem 4 fases. Presta atenção nisso. 4 fases. Eu vou explicar elas de uma maneira bem rápida aqui. Primeira é a idealização. Tá? Ele te coloca no topo do mundo. É atenção intensa, carinho excessivo, a sensação de que você finalmente encontrou alguém que te entende de verdade. E isso cria um vínculo muito forte, muito rápido, muito intenso e que parece verdadeiro, mas não é. Segunda fase é a da desvalorização. Aos poucos ou de repente do nada, as críticas começam. Acontece o distanciamento, a sensação de que você errou, mas você não sabe o que. Você tenta recuperar aquela primeira fase, mas não rola. Você tenta, se dedica, mas se perde cada vez mais. Quanto mais se dedica, mais se perde. Ok? Tá. Terceira fase, gente, é o descarte. Perdeu. Ele se afasta, te ignora, vai embora, deixa você muito confusa, destruída completamente. Essa é o descarte. Tem mais uma fase? Tá, mas aí acabou tudo. Não, a quarta é que fecha o ciclo que prende você de vez, que é o retorno. Ele volta com charme, com promessas, com aquela versão de que te ama e o ciclo recomeça. Ele volta. E cada volta dessa te deixa mais presa e mais longe de você mesma. Percebeu? Resumir a tua vida, né? Resumir tudo que tu viveu nesses segundos aqui. Entender os ciclos é o primeiro passo para você sair dele de verdade. E o Reset Narcisista ele vai te guiar por cada uma dessas etapas. Eu vou te ajudar em cada uma dessas etapas, tá bom? O link está aqui no perfil e no final você pode apontar o celular e entrar para o Reset. Como saber se estou num relacionamento com um narcisista? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, nós vamos conversar sobre isso. Você já saiu de uma conversa se sentindo muito confusa, muito exausta, ou até se sentindo culpada, sem entender direito o porquê de tudo isso? Você tenta até lembrar o que aconteceu, mas parece que a tua memória ela está embaralhada e você não entende nada. Isso é um sinal. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Isso é um sinal. Relacionamentos com narcisistas têm características muito específicas. Você começa sendo tratada como a pessoa mais especial deste mundo, pessoa incrível, pessoa maravilhosa, coloca você no céu. Daí tem uma fase de encantamento intensa, quase que irreal, e aí, sem aviso, as coisas começam a mudar. Começa a crítica, começa o distanciamento, a sensação de que você não é uma pessoa suficiente para alegrar ele, para fazer com que a pessoa se sinta bem e feliz. Você passa muitas vezes a se questionar o tempo todo, será que
o problema sou eu? Será que eu exagerei em determinada conversa? Será que eu sou uma pessoa sensível demais? Será que estou fazendo drama demais? Mas não, você não é sensível demais, você não está sendo exagerada, você está sendo manipulada. E o narcisista ele é especialista em fazer você duvidar da própria percepção, duvidar do que você pensa, do que você sente, de tudo isso. Isso chama-se gaslight. Você talvez saiba sobre isso. Mas o que é devastador é que você perde as referências de quem você é. Né? Se alguma coisa que você percebe que antes era diferente, a tua mente começa a ter confusões e você perde a clareza, você precisa hoje mesmo entrar para o Reset Narcisista. A gente tem trabalhado isso. O link está aqui no perfil e também vou deixar no final aqui deste vídeo para você apontar o celular e entrar, porque você vai fazer uma reprogramação mental para tirar todas essas coisas que estão atrapalhando a tua percepção. Você está perdendo a percepção com o passar do tempo e você não entende, está muito confusa. Para tirar toda essa confusão, você precisa entrar para o Reset Narcisista. Perguntas muito frequentes aqui. O narcisista sofre? Ele tem sentimento de verdade? E isso é uma pergunta que toda hora vem, né, na caixinha de mensagem, deixam ali a pergunta. Às vezes eu não respondo porque é muita pergunta, é a mesma pergunta muitas vezes, tá? Mas eu vou responder hoje. Faz todo sentido essa pergunta, eu sei, porque quando você ama alguém, você quer acreditar que a pessoa também sente o mesmo por você. E hoje, de uma vez por todas, eu vou responder essa pergunta de uma forma simplificada. Tá? Então eu vou ser direto com você. O narcisista ele tem emoções sim, mas elas funcionam de forma diferente das tuas. O que ele sente de verdade é a raiva quando é contrariado, a humilhação quando é exposto e o prazer quando está no controle. É isso que ele sente. O que ele tem dificuldade de sentir é empatia genuína. É aquela capacidade de se colocar no lugar dos outros, sabe? E sentir o que o outro sente e tudo mais. É isso que ele tem dificuldade de sentir. Isso ele não sente praticamente, é bloqueado para isso. Por isso que ele consegue te machucar várias vezes sem parecer que está abalado. Não é porque ele é forte, é porque a dor dele, a dor dele e a sua dor são coisas completamente diferentes, não tem o mesmo peso, entendeu? Daí vem aquele ciclo cruel, que você fica tentando encontrar aquela pessoa que te encantou no início, mas na verdade você se encantou no início por você mesmo, porque existia um espelhamento. Você acha que se fizer mais, se você amar mais, se você mudar mais, você vai trazer de volta aquela pessoa, mas aquela pessoa era você, era um espelho, estava refletindo, entendeu? A versão que você se encantou era apenas uma máscara, um espelho de você mesmo. Consegue compreender? Então entender isso muda tudo. E o Reset Narcisista vai te ajudar a entender de uma vez por todas o que você viveu, por que você viveu isso e como sair sem se sentir culpada de toda essa situação. Você não vai se sentir culpada. Como que entra para o Reset? O link está aqui no meu perfil, gente. Aqui no meu perfil tem o link, você entra para o Reset, ou no final aqui você aponta o celular e você entra para o Reset. Mas entra hoje mesmo, é muito importante. É hoje, entra hoje para o Reset. Pergunta que não quer calar, por que é tão difícil ir embora de um narcisista, abandonar, deixar para trás um narcisista? Você já tentou terminar, você já foi embora, mas decidiu que não era o fim e voltou, você voltou. Ou ficou mesmo querendo ir sem conseguir ir. Hã? E aí você se sente uma pessoa fraca, confusa, sem entender o que há de errado com você, que você não tem força o suficiente para sair deste relacionamento com o narcisista. Não há nada de errado com você. Eu preciso que você ouça isso. Ouça. Ir embora, abandonar um narcisista é genuinamente muito difícil. E tem razões psicológicas sérias por trás disso e para isso.
primeiro, o ciclo de idealização e desvalorização cria um vício emocional em você, um vício emocional em você. O seu cérebro, ele aprende a buscar aqueles momentos bons que haviam, aquelas doses de aprovação que chega de uma forma imprevisível, né? E isso cria um padrão parecido com o que acontece com uma dependência química. Não é fraqueza sua, eu repito, não é fraqueza sua, é neurologia, tá? Segundo, o narcisista passou meses ou anos desconstruindo a sua autoestima. Quando você pensa em ir embora, a voz na sua cabeça fica dizendo: ah, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não vai achar ninguém melhor, você não consegue, você está exagerando, você está paranoica, você está ficando doida. Muitas vezes essa voz não é sua, é a voz do narcisista que ficou configurado, instalada dentro de você, ok? E terceiro, existe o medo, claro, também. Medo da reação da pessoa, medo do vazio, medo de estar errado. Você se pergunta muitas vezes, será que estou errado? Existe uma programação mental e você precisa reprogramar a sua mente. O reset narcisista foi criado para ajustar você, para ajudar você a sair desse ciclo com entendimento e com clareza e com a sua identidade de volta. Quer entrar para o reset? Entra hoje mesmo. É barato, é acessível, é para você, é para todo mundo. Tá aqui no meu perfil o link, tá? Você vai aqui no meu perfil, clica e você entra para o reset hoje mesmo. Fácil. E no final também eu vou deixar a oportunidade de você apontar o seu celular ali, seu smartphone e entrar para o reset, tá bom? Clica, entra hoje, é acessível e é para você. Pergunta interessante, o narcisista sabe o que faz ou age sem perceber? Hã? Você sabe me responder isso? Me diz o que você pensa, porque agora eu vou te responder essa pergunta aqui. Essa pergunta é uma coisa que muita gente quer saber, porque se ele não sabe o que faz, talvez dê para ajudar, você pensa, né? Talvez com amor suficiente, com paciência o suficiente, ele mude. Talvez você pensou assim: ah, ela não sabe o que faz, se eu tentar ajudar. Hã? Deixa eu te responder com honestidade aqui nesse vídeo. Eu não estou te enrolando. Tem gente que diz: ah, o vídeo demora muito. Você passa para o próximo. Se você quer o conhecimento, você fica. A maioria dos narcisistas tem consciência, sim, em algum nível. Ele tem uma consciência, sim, em algum nível de que o comportamento dele machuca. O que falta não é a consciência, é a motivação para mudar, porque para um narcisista o comportamento funciona desta forma. Ele consegue controlar, ter atenção, ter poder, e tudo o que ele mais quer é isso. Por que ele mudaria algo que traz resultado para ele? Por que vai mudar algo que está trazendo resultado? Você está vendo que está dando certo. Agora existe uma parte que é automática, tem os gatilhos, né? As reações de raiva, a necessidade de dominar. Isso vem de um lugar muito profundo, de feridas antigas, de uma estrutura de personalidade que foi se formando por anos. Isso sim é automático. Ele não acorda de manhã e planeja cada jogada de uma forma consciente, estratégica. Não, isso vai acontecendo. Mas quando a situação aparece, ele age de um jeito que protege sempre o ego, custe o que custar. A proteção maior que ele busca é proteger o ego, custe o que custar. E é aqui que mora o perigo. Você fica esperando o momento em que ele vai perceber que ele errou e vai mudar. Esse momento é raro chegar, para não dizer que nunca chega, para não ser tão radical. E enquanto você espera, você vai se perdendo, você vai se machucando. Agora para de esperar isso, para de esperar que o narcisista vá mudar e começa você a mudar a sua vida. Entra para o reset hoje mesmo. O reset te dá o entendimento que você precisa para parar de viver nesta espera. O link está aqui no meu perfil, aqui em cima, gente. E também no final aqui, você aponta o seu celular e você entra para o reset hoje mesmo, tá bom? É fácil, acessível, é para você. Depois de um relacionamento narcisista, como eu sei
que eu estou me recuperando? Pergunta difícil e eu vou responder hoje. Essa pergunta é difícil e eu vou responder hoje. Se você saiu de um relacionamento com um narcisista, talvez esteja se perguntando muitas vezes isso. Você pergunta, isso vai passar? Quando que eu vou me sentir normal de novo? Quando? Quando? Como eu sei se eu estou realmente curada, se eu estou realmente melhorando, se a minha vida mudou de verdade? Essa é uma pergunta que é um sinal de recuperação, de certo modo. Porque quando você está dentro disso, você nem consegue se perceber, nem consegue perceber isso acontecendo. Aí você simplesmente está dentro de uma bolha fechadinha. Mas deixa eu te dar alguns sinais reais de que você está no caminho certo. Você está caminhando para o lugar certo. Você começa a confiar de novo na tua intuição, na tua percepção. Todo mundo tem uma intuição. Para mim, eu chamo de alerta do Espírito Santo, mas para você, você pode chamar de o que você quiser. Você para de se desculpar por você sentir o que você sente também. Você começa a notar quando alguém cruza os limites, passa os limites, está passando dos limites com você. Você se incomoda, né, com essas coisas. Você consegue passar um dia inteiro sem pensar em determinada pessoa, no caso no narcisista, e aí você percebe que você está sorrindo sem pensar propriamente em algo que te faça rir, né? Você para de querer entender o porquê das atitudes daquela pessoa que ficou no passado e você começa a focar no que você precisa fazer a partir deste momento, a partir de agora, do hoje. É isso. A recuperação não acontece por acidente e ela precisa, claro, de entendimento. Você precisa saber o que está acontecendo com você e o porquê que está acontecendo, o porquê que aconteceu e como garantir que não vai se repetir. Por isso, eu tenho mais de 200 aulas dentro do Reset Narcisista, que é um suporte para você vencer isso de uma vez por todas. São áudios, são materiais, e-books, conteúdo direto em vídeo. Você acessa o tempo que você quiser, como quiser, para sempre, se você quiser, tá bom? Quer entrar? O link está aqui no meu perfil, ok? E vou deixar aqui no final para você apontar o seu celular e você entrar, tá bom? Você aponta o teu telefone ali e você entra para o Reset Narcisista hoje mesmo. O link está aqui no perfil, é mais fácil ainda, tá bom? Um abraço, até o próximo. Como que o narcisista escolhe as suas vítimas? Você foi vítima? Como é que você foi escolhida? Como que você foi escolhida? Você já percebeu ou já se perguntou o porquê que foi você? Por que foi eu? Por que foi eu? O que havia em você que atraiu essa pessoa narcisista? Será que tem algo de errado com você que faz você atrair esse tipo de relacionamento? Essas perguntas, elas ficam martelando na cabeça. Primeira coisa, ó, não existe nada de errado com você. Mas entender o que o narcisista busca pode mudar completamente a forma como você se vê nessa história. Existe uma programação, talvez, na sua cabeça que atraia o narcisista. Mas o narcisista não escolhe as pessoas... na verdade, ele não escolhe as pessoas fracas. Ele escolhe o que é quase oposto a ele. Ele busca pessoas com um coração grande, pessoas com um coração bom, pessoas do bem, pessoas muito empáticas. Empáticas é a palavra? Com empatia, com vontade genuína de ajudar os outros. Pessoas que acreditam no melhor das pessoas. Então, portanto, você é uma pessoa boa. Pessoas que têm paciência. Pessoas que tentam entender antes de julgar. É um campo bom para o narcisista esse, não é verdade? As pessoas que, quando vê alguém com dor, elas querem ajudar. E você talvez seja exatamente esse tipo de pessoa. Por isso que você atrai o narcisista. Essas qualidades são lindas. São exatamente o que o narcisista explora, usa, abusa e judia de pessoas assim. Porque uma pessoa empática, ela vai tentar entender o comportamento do narcisista e vai tentar ajudar a todo custo. Vai dar chance, vai acreditar nas desculpas, vai achar que com muito amor, as coisas vão mudar. Que dando todo o amor do mundo,
vai mudar. Então o problema não é uma fraqueza sua, pelo contrário, você é forte. Você tem muitas qualidades, mas as suas qualidades estão sendo usadas contra você. Ah, eu devo ser uma pessoa ruim? Não. Não, não é isso. Porque quando você entende o que eu estou falando aqui, tudo muda. Você para de se culpar e você aí passa a se proteger. Como que você vai se proteger? Existem padrões programados e precisam ser desprogramados na sua mente. No Reset Narcisista, nos 21 áudios de programação mental para a libertação do narcisista, 21 áudios de programação mental e espiritual, eu ajudo as pessoas a fazerem isso, tá bom? O link está aqui no meu perfil e no final aqui você pode apontar o seu celular.